olha, o risco é a gente acabar prejudicando esses pequenos produtores juntos, é jogar o bebê fora com a água suja. E precisa resolver isso. Não pode jogar o bebê com a água suja. Não podemos agora acabar com a vida desse pessoal que está com a uva lá para colher. Vai ter que resolver. O governo tem que ter política, tem que multar, tem que prender, tem que fazer o que tem que ser feito. Mais notícias sobre o caso que chocou o Brasil, um caso de trabalho escravo nas vinícolas do Rio Grande do Sul. A Aurora, Garibaldi, todo mundo ficou, né, Salton, ficou chocado da forma como as pessoas foram tratadas numa empresa terceirizada que prestava serviço para essas vinícolas. O auditor fiscal, coordenador da operação que resgatou esses trabalhadores, 206 trabalhadores, a maioria deles vindos da Bahia, esteve aqui ontem, contou como foram encontrados esses trabalhadores, e agora foi revelado um áudio de um deles, onde ele pede ajuda. O que aconteceu foi, ele conta no áudio, ele mandou fotos da situação insalubre em que eles estavam alojados no grupo da empresa. E ao chegar ao local onde eles estavam alojados, num local totalmente insalubre, sujo, tudo, eles foram agredidos com choque. Vamos ouvir, e aí vocês vão ver o horror desse caso, que tem que ser muito falado, né, Ruvai? A Fórum tem noticiado, acompanhado os desdobramentos, e inclusive não param de aparecer outras denúncias, e também vamos falar mais depois de ouvir aqui o áudio. Gui, solta o áudio. Mandei um zap para você. Tá, solta o áudio, Guilherme. Boa noite. Estamos pedindo aqui um socorro aqui, que viemos trabalhar no Rio Grande do Sul, viemos da Bahia. Meu nome é e estou com mais 2 colegas aqui. A gente chegou aqui, já tem 20 dias a gente trabalhando nas piores condições. E aí, infelizmente, eu fiz um vídeo dentro do ônibus hoje, todo mundo indo pro trabalho, e postei o vídeo no grupo da empresa. E o dono da empresa não gostou do fato do vídeo, as roupas molhadas, quentinha, farofa, eles obrigando a gente nas piores condições para trabalhar, colhendo uva aqui no Rio Grande do Sul, nas fazendas de uva. E o que resume? Então agora de noite eles entraram no quarto, trancou a gente e bateu spray de pimenta no rosto, nos espancaram com cadeira, me deram choque, eu tô aqui todo quebrado, trancou a gente no quarto dizendo que ia matar a gente fugiu pela janela, a gente tá dentro do mato aqui, escondido aqui, estamos pedindo socorro. O meu celular que eu tinha os vídeos, todas as provas, eles pegaram o celular, meu documento tudo. Eu tô pedindo socorro e meus colegas estão indo do mato aqui, uma hora dessa aqui no Rio Grande do Sul. A gente trabalha para Pedro, que reúne a galera, todo mundo, para trabalhar na colheita de uva todo ano. O áudio foi aí o estopim que motivou essa operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, e esse áudio foi enviado por um aplicativo de mensagens para uns conhecidos da Bahia, que fizeram chegar até a Polícia Rodoviária Federal de Caxias do Sul, e esse áudio chegou, em primeiro lugar, foi nessa unidade dessa Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul, que iniciou os contatos, e aí a gente já sabe todo o que aconteceu depois com esses resgates. Mas olha que horror, né, Rovai? Mais detalhes aí dessa situação, né, de inimaginável em que trabalhadores foram submetidos para prestar serviço para essas vinícolas, né? Vinícolas conhecidas aí que estão sofrendo as consequências. Essas empresas já receberam em Porto Alegre o selo do trabalho escravo, cresce o boicote a elas, e já também tem redes de supermercados que já estão recusando aí essas marcas,
Então, é o que vai acontecer para que nunca mais repita, né, Rovai? Pois é, ontem eu conversava com um amigo meu, gaúcho, que mora aqui em Brasília, e que ele tem boas relações com o pessoal das vinícolas lá. Inclusive, eu e Dri visitamos vários lugares, né, Dri, lá na Serra Gaúcha, de produtores, pequenos produtores. Ele estava explicando, ele falou, vai ter que tomar cuidado, porque o que acontece em geral, muitos pequenos produtores produzem para Salton, para Garibaldi e para Aurora. Eles fazem as suas produções e entregam o vinho para essas grandes produtoras. Esses caras têm um esquema de coleta, segundo ele, familiar, ou no mínimo ali no bairro. Então, quando tem a colheita da uva, o produtor ali chama lá o guardinha, o segurança do banco, o taxista, tal, faz um acordo ali, a galera vai lá, fica 6, 7 dias, 8 dias colhendo a uva, depois tem um churrasco, um porco, assam, conversam, bate-papo e pagou a colheita para o pessoal. Então, é um trabalho que é uma colheita curta e eles fazem e não tem uma mão de obra de fato registrada para isso. Mas não é trabalho escravo. Aí ele diz que o que está acontecendo é que essas grandes Vinícolas. marcas estão pegando pessoas que têm grandes terrenos e aí precisam, não são os pequenos produtores, que é uma cadeia de pequena produção. Entregam a uva, é isso mesmo, Daniel. Esses pequenos produtores, os grandes produtores, é que fazem isso. Mas a maior parte do que recebe essas vinícolas é de pequenos produtores. Aí o que ele diz, né? Ele fala, olha, o risco é a gente acabar prejudicando esses pequenos produtores juntos, é jogar o bebê fora com a água suja. Temos que conversar para não acontecer isso, construir uma dinâmica, resolver o problema e solucionar, que foi o que aconteceu na cadeia da confecção. Né? No caso lá da Zara, isso foi importante para melhorar. Eu falei, só que é o seguinte, meu amigo, vou falar o nome dele aqui, né? Apesar que ninguém vai saber quem é, mas é o Jefferson. Pronto, Jefferson. Meu amigo, o pessoal lá tem que cuidar desse gerenciamento de crise, porque está tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Luiz, a nota que eles mandam, Aí para de passar pano. Não estou passando pano. Ontem fiz o Fala Rovai sobre isso, Luiz. Pelo amor de Deus, que o dia inteiro betendo, a gente trouxe aqui o auditor fiscal que fez. Eu estou tentando explicar que tem um outro lado, porque sempre tem um outro lado. E tem uma quantidade enorme. Eu conheci, ninguém me contou, de pequenos produtores, né, que de fato tem 2, 3, 5 alqueires, 6, e que produzem para essas cooperativas. E precisa resolver isso. Não pode jogar o bebê com água suja. Não podemos agora acabar com a vida desse pessoal que está com a uva lá para colher. Vai ter que resolver. O governo tem que ter política, tem que multar, tem que prender, tem que fazer o que tem que ser feito. Mas tem que tomar cuidado, porque tem muito pequeno produtor. Mas aí, o Luiz, Fala Rovai de ontem, eu estou descendo a lenha. E ontem a gente ficou aqui 1h30 falando disso, descendo a lenha. Descendo a lenha. E, assim, eles mandaram muito mal no gerenciamento da crise, exatamente. Uma nota absurda, né, falando que a culpa das vítimas, né, culpando do Brasil, né, a culpa de ter esses trabalhadores aí é porque ninguém do Rio Grande do Sul quer trabalhar porque tem o Bolsa Família, pelo amor de Deus, né, gente? Agora, outra coisa que o Jefferson me falou, Dri, desculpa te interromper, é que na Argentina e no Chile, as práticas de trabalho dessa escravo também são muito constantes. Então, quando o cara fala lá, o vereador, traz argentino, e, em tese é porque lá esse tipo de exploração é maior do que aqui. Você vê aí, você troca o teu vinho brasileiro por um argentino, não significa que você não está trocando. Eu concordo, tem que tomar... Quem fez isso tem que ser preso. Só que a cadeia produtiva inteira não pode acabar por causa disso. Não vamos acabar com os vinhos
brasileiros. Não, quem fez tem que ser preso. Quem foi? Que pedaço é? A empresa, a marca tem que ser multada. Tem que ser multas grandiosas. Aí, ó, agora foram liberados no ano passado, quer dizer que é uma prática comum da cadeia produtiva. E por que eles querem trazer a ideia do vereador que foi afastado também, que tem que ser responsabilizado pelaquela fala xenófoba, horrorosa, que ele fez na Câmara de Caxias do Sul? É porque, para eles, traz o argentino não está no país dele. Para reclamar é muito mais difícil. Para fazer um pedido de socorro, como a gente viu nesse áudio que a gente comentou aqui, é muito mais difícil para um argentino fazer essa denúncia, chegar e ganhar essa visibilidade que ganhou, como, né, esse caso desses trabalhadores. E é importante também a gente falar sobre isso, como o Rovai falou, né, para a gente melhorar as cadeias produtivas, né, de vários setores, como teve nessa questão da Zara na indústria da moda. Não podemos admitir que as pessoas sejam tratadas dessa forma no trabalho. Tem, não é tão de simples. Escravidão, né? A gente é que nem o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. A comunidade, por exemplo, tem muita gente que é do PT. O Palocci foi um ladrão. O Delcídio foi um ladrão. Eles roubaram. Nem todos aqueles denunciados da Lava Jato roubaram. Fecha o PT. É isso. Então, não pode. A gente tem que olhar. E aí é óbvio que você tem que ouvir outros lados. Aqui, por exemplo, agora, chegou um comentário aqui do Luciano Zero. Acho que a Adri saiu, me deixou sozinho. Não, estou aqui, voltei. Luciano Zero. Eu sou de BG. Deve ser uma Bento cidade. Gonçalves. Bento Gonçalves. Meu pai tinha vinícola, eu sei muito bem como isso funciona na época da safra, que é aquilo que eu estava falando. Nunca eu tinha ouvido falar disso, pois os pequenos que sofrem disso, no caso, trabalho escravo. Então, em Bento Gonçalves ali, talvez isso não seja de fato uma prática comum. Essa prática dos pequenos é essa, de chama o vizinho, chama não sei quem. O Jefferson falou, Renato, você viu os lugares. É verdade. Agora, os grandes estão fazendo isso. Apuna-se eles. Agora, será que eles vão continuar fazendo isso depois do alcance que esse caso ganhou? Agora eles vão ter que se preocupar também, né, Rovai? Com todo, né? Não vai dar mais para continuar fazendo essas práticas, né? Antes de passar para o Fala, só uma notícia, outra notícia exclusiva que você vê hoje na revista Fórum. Mais uma, né? A gente tem aí várias notícias hoje, mas o jornalista da Fórum, Julinho Bittencourt, fez uma entrevista com o jornalista de Joinville, jornalista da Folha Metropolitana, que fez uma matéria denunciando uma denúncia, contando uma denúncia aí do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Joinville, que denunciava que essas pessoas de uma terceirizada estavam também sob condições de trabalho análogo à escravidão e tinham sido contratadas para fazer uma obra da prefeitura. E nessa reportagem do Leandro Schmitz, ele mostra, né, esses trabalhadores almoçando lá em condições insalubres dentro de um canil, e ganhou enorme repercussão essa matéria sobre essa denúncia do Sinsege, que denunciou essas condições no Ministério Público do Trabalho. Só que 5 minutos depois de ser publicada essa reportagem do Leandro Schmitz, nesse jornal da Folha Metropolitana, né, de Joinville, ele foi demitido. E isso gerou uma repercussão enorme, né? Como assim o jornalista é demitido 5 minutos após publicar essa reportagem, que também ganhou repercussão nacional? Joinville é a única cidade do país governada por um prefeito do Novo. Então, e o jornalista Julinho Bittencourt falou com o Leandro Schmitz, e ele alega que, ele diz assim: eu acatei uma denúncia do sindicato, ouvi todos os envolvidos, fiz o que qualquer jornalista profissional faria. O veículo para quem eu trabalhava emitiu uma nota dizendo que minha saída se deu por motivos financeiros e ajustes internos. Diz ainda que não gostaria de me manifestar muito, porque os fatos falam por si só. Eu digo sempre a todo mundo que me procura de que não quero prejudicar ninguém, apenas fazer o meu trabalho.
Também disse ainda o Leandro: quanto a mim, em meio ao turbilhão de gente apoiando e perguntando sobre o assunto, oferecendo ajuda jurídica, eu digo que os fatos falam por si só, existe a versão do jornal e existe a minha demissão ter acontecido 5 minutos após a publicação da matéria. O jornal Folha Metropolitana alega que ele também é servidor público da prefeitura e que eles queriam um editor que trabalhasse todo o período mais horas, e o Leandro conciliava os 2 empregos de servidor da prefeitura e de editor do jornal Folha Metropolitana. Então tá aí a entrevista. E eles só descobriram isso 5 minutos depois que a matéria foi ao ar. Ele era funcionário público, provavelmente interessava a eles, né? Precisa ver o seguinte, vamos perguntar lá se eles têm... Julinho, pergunta lá para esse Folha Metropolitana se eles recebem publicidade da prefeitura, se eles têm publicidade, porque se tiver, era muito útil ele ser funcionário da prefeitura e trabalhar no jornal, que é comum, é meio absurdo, mas é comum em veículos pequenos regionais, né? Então o cara que o prefeito indica vai lá para o jornal, quer dizer, era isso. Aí o Leandro de repente chegou e fez uma matéria que não foi legal. Quem sabe tenha sido o próprio prefeito, que é amigo do dono do jornal, que mandou demitir. Não se sabe, né, Adri? Pois é. Cavucando, talvez se ache mais coisa. É isso, Rovai. O prefeito é o Celso... Qual que é o nome do prefeito aqui? Adriano Silva. Adriano Silva, meu xará, o único prefeito do país do Partido Novo, que aí fala tanto de eficiência, né, Rovai? Estava aí mantendo uma terceirizada numa obra da prefeitura com os trabalhadores. Vou pôr aqui a foto, vou trocar essa só para vocês verem a situação dos trabalhadores almoçando dentro de um canil, numa situação também toda insalubre. Então, agora que esse tema está ganhando protagonismo aí nas discussões da sociedade, olha aqui, eles almoçando, ganhou aí grande alcance nacional essa reportagem do Leandro Schmitz nesse jornal de Joinville, e agora, então, o Leandro demitido 5 minutos depois da publicação da reportagem.